E galera, esse é o capítulo 235 de Jujutsu Kaisen. E nesse capítulo, finalmente, nós tivemos a resposta de quem é o mais poderoso da obra de Jujutsu. E simplesmente foi ele. Entre o céu e a terra, ele é o mais honrado. Ele é o Jujutsu Kaisen e ele continua sendo o mais poderoso. Sim, galera, Satoru Gojo simplesmente ele humilha Sukuna e derrota ele completamente. E se você não acredita em mim, então vem aqui comigo hoje conferir essa luta, esse embate entre os dois mais poderosos. E quem saiu vencedor foi Satoru Gojo. Então deixa nos comentários o que você achou dessa reta final entre os dois. Se você concorda comigo ou discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo e vamos debater. Também já aproveita para você se inscrever e deixar as notificações ativadas, porque mesmo com a derrota de Sukuna ainda não acabou. E eu vou trazer tudo aqui o mais rápido possível para vocês. Então já aí, aproveita e se inscreva aqui no canal. E sem mais enrolação, bora conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 235 de Jujutsu Kaisen. Então a gente começa esse capítulo aqui com basicamente Satoru Gojo destruindo o Agito Sukuna, que era aquela quimera completamente destruída com o azul dele, e ele simplesmente começa a rir, abre aspas pro narrador. O entusiasmo de Satoru Gojo estava aumentando cada vez mais, e pela primeira vez em 1000 anos, o rei das maldições, o rei das falácias e das hipérboles sentiu medo, sentiu nervoso. Sukuna tremeu na base diante do feiticeiro mais poderoso, que é Satoru Gojo. Não sei o que eu tô falando, galera, o próprio mangá fala que Sukuna está nervoso, já que ele acabou de perder um seu Shikigami, que era extremamente poderoso. E o Satoru Gojo, que tinha perdido o seu braço no capítulo anterior, ele simplesmente já retorna com ele sorrindo. Ele simplesmente ri e fica calmo diante do seu desafio, que é contra o Sukuna. E pela terceira vez consecutiva, Satoru Gojo parte para cima do Mahoraga e desfere um flash negro para sua terceira vez, mandando ele para longe e forçando o Sukuna a entrar no meio do caminho, senão ele ia perder o seu maior trunfo contra Satoru Gojo. Sem ele não consegue ultrapassar o Mugen. Então ele tem que fazer de tudo para proteger o seu precioso Mahoraga. Então o Sukuna ele parte pra cima do Satoru Gojo e tenta dar alguns socos nele, só que ele erra todos e Satoru Gojo simplesmente pega o seu braço e joga contra a parede. E pela quarta vez Satoru Gojo usa o seu flash negro, mas se não fosse de novo pela quarta vez também pelo Mahoraga, Sukuna ia levar um bate e um flash negro mais uma vez no seu peito. Só que o Mahoraga entra na frente e acaba defendendo, só que o dano foi tão grande que ele foi jogado pra longe e acabou batendo entre os prédios. Então o Gojo ele simplesmente começa a recitar suas falas para potencializar o seu vermelho. Só que o Sukuna ele não é bobo, ele sabe que com essa recitação do Satoru Gojo ele precisa iniciar isso antes de lançar o seu roxo também no meio desse processo. Então durante essa parte de iniciação, o Sukuna pretende fazer o Mahoraga se adaptar finalmente ao vermelho. Ele por enquanto só se adaptou ao azul. O vermelho ainda é efetivo contra ele, mas a partir do momento que ele recebe o vermelho de cara novamente, ele com certeza vai estar adaptado. Só que tem um detalhe, galera, o Gojo ele não dispara o vermelho contra o Mahoraga, que seria o ideal para acabar com ele de primeira. Satoru Gojo ele simplesmente dispara o seu vermelho pra cima. E a gente vê aqui, cara, que o Sukuna ele tá desesperado. Ele tem uma atitude, na minha visão, muito humilhante, muito vergonhosa, pois ele simplesmente começa a gritar pelo Mahoraga, o cara que falou que quando ele dominasse o corpo do Itadori, ele iria acabar com o Gojo. Mas ele foi pro corpo do Megumi, trouxe o Mahoraga e agora tá desesperado para o Mahoraga fazer alguma coisa e que ele possa destruir esse vermelho. Então o Mahoraga acaba saindo do prédio em direção desse vermelho para impedir que ele se junte ao azul que Satoru Gojo ainda manteve quando ele destruiu a quimera do Sukuna. Ele deixou ali para justamente fundir com o seu vermelho, que ele se disparou para cima, que estava reforçado por um encantamento. Só que Sukuna não é bobo, ele, lógico que ele não vai deixar isso se fundir e sonar o roxo. Só que isso, galera, foi um erro fatal
do Sukuna era exatamente o que o Gojo queria. Ele queria que o Mahoraga saísse para tentar destruir o Azul, que ele estava adaptado, então já poderia destruir facilmente. Era muito melhor do que impedir o Vermelho. Só que isso fazia parte do plano do Gojo, pois quando o Mahoraga foi em direção ao Azul, ele também foi lá, se teleportou e começa mais uma vez a espancar o Mahoraga, que grita de dor. Só que Sukuna, vendo isso, enquanto o Gojo está ocupado com o Mahoraga, ele simplesmente lança mais um ataque de sangue para destruir o Vermelho, para que ele não fique mais em harmonia, ele acaba explodindo. Só que galera, a gente tá falando do feiticeiro mais poderoso, e o cara tá um passo à frente do Sukuna. Ele fez um plano muito milaborante, querendo trazer o Mahoraga para ele adaptar-se à expansão do Gojo, ao limitado e tudo mais. Só que o Gojo, ele ainda estava um passo à frente. Desde o começo ele sabia o que ele precisava fazer para derrotar de uma vez por todas o Sukuna. Pois enquanto o Sukuna ele estava focado em destruir o Vermelho, o Gojo chega perto dele e começa a bater nele. Só que o Sukuna canta a vitória mais uma vez antes da hora, falando que ele estava atrasado. Só que não, enquanto ele estava chegando perto do Sukuna, ele já tinha recitado mais um encantamento para fortalecer o Azul. E o ataque do Sukuna, que deveria destruir o Vermelho, foi puxado pelo Azul e acabou anulando o ataque do Sukuna. Então a gente vê aqui a nova técnica do vazio irrestrito de Satoru Gojo. E até o Yuta fala que foi uma burrice no capítulo anterior dele querer entrar no meio dessa batalha, pois se ele entrasse, o Gojo não poderia trazer essa técnica à tona. Sim, galera, a gente tem uma nova versão do vazio roxo, que é o vazio irrestrito ou vazio roxo oco, que é basicamente uma técnica muito parecida com a da Yuki, que é meio que se explode. Essa técnica é a mesma coisa, só que com um detalhe: o Gojo também acaba levando um pouco do dano, já que isso é uma técnica sem alvo, ela meio que explode tudo ao seu redor, inclusive o seu próprio usuário. Então a gente vê uma cena épica de explosão de um roxo extremamente sem limites e muito poderoso. E embaixo a gente vê a rota do Mahoraga, o Dharma sendo completamente destruído. Sim, Mahoraga foi completamente destruído por um único ataque do Gojo. Inclusive, o próprio Dharma foi destruído. Muitos achavam que esse Dharma era indestrutível, já que quando Sukuna enfrentou Mahoraga em Shibuya, ele não conseguiu destruir o seu Dharma, que é aquela roda gigantesca de adaptação. Mas Satoru Gojo então está em outro patamar. Com esse vazio roxo irrestrito, ele simplesmente conseguiu destruir até mesmo o Dharma do Mahoraga. Então a gente vê o cara que falou o seguinte pro Gojo, que ele era só um cara qualquer que nasceu em uma era onde ele não existia, e falou adeus o mais forte. Só que parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque simplesmente Sukuna aparece todo arrebentado, todo ferido e ainda sem um dos seus braços, e completamente humilhado e derrotado. Enquanto Satoru Gojo ele conseguiu recuperar o seu Jujutsu de reversão, que é o seu processo de cura. Mas como assim? Ele também não estava esgotado igual o Sukuna? Sim, mas cada vez que ele dava aquele flash negro, ele ficava mais 120% e ficava mais poderoso, liberando mais energia para ele. Isso foi explicado lá no arco de Shibuya. Então Sukuna não consegue se curar direito, tá com sua regeneração lenta, perdeu o Mahoraga, perdeu a maioria de suas sombras, não consegue usar suas técnicas. Se ele usar, não vai funcionar, já que o Satoru Gojo tem o seu Mugen e ainda o Gojo conseguiu curar os seus ferimentos. E ele até explica como funciona o seu vazio roxo irrestritivo. Como eu disse anteriormente, esse vazio roxo causa uma grande explosão que pega até mesmo o usuário. Mas como ele foi o que fez esse ataque, era sua própria energia, então não causou tantos danos nele, nada que ele não pudesse curar. E todo mundo percebe isso e diz o seguinte: a vitória é de Satoru Gojo. Inclusive o próprio narrador diz o seguinte, abre aspas: no campo de batalha dos mais fortes, ele deixa a sua marca em Shinjuku, fecha aspas, mostrando que Satoru Gojo, sim, ele venceu o Sukuna, o rei das falácias. Por que eu tô zoando tanto Sukuna? Olha o que ele fez. Ele saiu do corpo do Itadori, foi do Megumi, pegou ele, matou a irmã dele para ele se afundasse cada vez mais, entrou naquele poço negro para ter o controle total do Megumi, usou as suas sombras, usou o Mahoraga, pediu
Socorro Mahoraga e mesmo assim foi no X1 com 2 Shikigamis e ainda assim ele conseguiu ser humilhado pro Satoru Gojo. Olha o nível do Gojo, inclusive ele já se curou totalmente os seus ferimentos e, como eu disse anteriormente, Sukuna tá com só o processo de cura muito mais lento. Olha o nível que chegou, ele foi completamente humilhado e derrotado. Isso quer dizer que acabou? Não, por 2 motivos. Sukuna ainda tem o presente da Yoruzu, que pode ser alguma armadura ou algum corpo para que ele possa mudar para ele. E também tem um segundo fator, que é o próprio Kenjaku. Ele pode fazer alguma coisa para pegar os poderes do Sukuna ou fazer alguma coisa com ele. Essa luta entre eles ainda não acabou, mas quem saiu vencedor foi Satoru Gojo. Entre o céu e a terra, ele é o mais honrado. E aí, o que você achou desse capítulo, dessa luta inteira? Foi muito da hora e foi muito insano a acompanhar. Agora só é saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então deixa aí embaixo o que você achou. Você estava torcendo pro Gojo ou não? Se é time Gojo ou é time Sukuna, que foi muito humilhado nessa luta. E também deixa aí se concorda ou não comigo. Vamos debater aqui embaixo. Também já aproveita para você se inscrever aqui no canal, pois nós vamos trazer o máximo de coisa o mais rápido possível de Jutsu para vocês. E para você não ficar de fora, você precisa estar inscrito aqui no canal. Tamo junto, galera, e valeu!